E aí, nobres espectadores do canal Central HQ, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e se você não é inscrito, clique em se inscrever e nos siga nas redes sociais. Todos os links estão na descrição do Twitter, Instagram, Facebook e do site do Central HQs. Hoje nós vamos falar de um lançamento da editora Mitos, mas na verdade é uma continuação, da série Heavy Metal. A primeira temporada dessa série, tenho aqui o volume 2 e o volume 3 em mãos. Já foram anunciados 4 volumes para essa primeira temporada. Caso venda bem, nós teremos a continuidade com a segunda temporada. Eu já resenhei o volume 1 dessa publicação, particularmente eu gostei. Acho uma grande opção para quem se cansou um pouquinho das séries de super-heróis. Trata-se de um mix trazendo histórias da editora britânica 2000 AD. A publicação ela sai no mesmo formato, capa cartonada, aliás, belíssimas capas, Tem aqui papel LWC colorido, são cerca de 100 páginas ao preço de R$ 24,90. Só que se você fizer a sua compra pela Amazon, você tem descontinho e eu vou deixar o link na descrição. Essa publicação, como eu já disse, trata-se de um mix e ela traz as seguintes histórias. Contos de Tel Guf, com roteiros do Steve Moore, que foi uma espécie de mestre para o Alan Moore, não é parente, mas o Alan Moore gosta bastante do Steve Moore. A arte do Paul Johnson, que é uma arte muito boa, uma arte pintada. Aí nós temos o carro-chefe da publicação, pelo menos na minha opinião, que é o Slane, com roteiros do criador do personagem, que é o Pat Mills. A arte do Clint Langley, que, é sensacional, é uma arte digital, mas ela tem a sua fluidez, é uma arte mais realista, é sensacional. Mundo dos Labirintos, com roteiros do Alan Grant e a arte do Arthur Hanson. Eu gosto bastante das histórias do Mundo dos Labirintos, e a arte do Arthur Hanson também é foda. E para finalizar esse mix, nós temos Guerreiros ABC, com roteiros do Pat Mills e a arte do Clint Langley, que é exatamente a mesma dupla criativa do Slane. E a arte do Clint Langley, mais uma vez, é fenomenal. É uma arte digital, mas como envolve um mundo robótico, futurista, com robôs guerreiros, combina perfeitamente com os roteiros do Pat Mills. Bom, mas vamos falar aqui então das histórias de ambos os volumes. Aqui nós temos a publicação que abre, que é os Contos de Tel Guf, com cabeças falantes. E galera, sensacional, é uma história bem curtinha, uma arte muito boa do Paul Johnson, é uma arte pintada. E essas cabeças, elas estão plantadas e elas tentam seduzir as pessoas que passam por elas. Eu não gostei muito dos Contos de Tel Guf lá do primeiro volume, mas esse aqui eu gostei bastante. Aí nós chegamos no volume 3, que também tem Contos de Tel Guf, com os roteiros ainda do Steve Moore e a arte do Siku, uma arte muito boa, esse conto aí que é Música das Esferas, onde nós vemos o Taraptius Mates, que está enciumado com o prestígio do seu concorrente, e ele decide descobrir como esse concorrente arranja inspiração para a música que ele compôs. Basicamente uma história bem mais ou menos, não me chamou muito a atenção, prefiro as cabeças falantes. Voltando para o volume 2, nós temos Slane. Como eu já disse, a arte do Clint é simplesmente sensacional, esse tom mais realista que ele coloca nas páginas, com uma narrativa muito boa, não fica aquela arte digitalizada e congelada, eu diria. Você percebe, inclusive, as cenas ficam mais cruéis, com a arte do Clint Langley, porque traz um realismo, até porque o Slane, ele não mede esforços para decapitar os seus adversários. E nessa história, ele vai se encontrar com o trambiqueiro anão Uco, que é uma espécie de sidekick dele, que se envolveu numa situação um tanto complicada, porque eles estão percorrendo as terras de Albion e o rei dessa terra capturou o Uco, esse anão trambiqueiro, trapaceiro, porque estava tentando roubar ele, e costurou ele dentro de um burro, porque ele falou: você é muito burro por tentar me roubar. Então colocou ele costurado dentro de um burro. É um humor negro e meio
bizarro o que acontece nessa história aqui, sem falar que ele quer libertar, o Slane no caso, não só o seu amigo, mas também uma pessoa que parece muito com uma amada que ele teve no passado. Então é uma série que particularmente eu acho realmente o melhor da publicação, porque conta com boas doses de humor, ação e também muito sangue. É aquele bárbaro fantástico que usa o seu machado sem medo nenhum. O Slane, o Deus Guerreiro, é realmente um personagem badass. Aí no volume 3 nós temos a continuação das histórias do Slane, mas que não depende de você ter lido o volume anterior. Basicamente, nessa edição nós temos o Hugo junto com o Slane fazendo exorcismos. Eles têm uma nova forma de ganhar dinheiro. É uma história permeada com boas doses de humor e muita violência, como eu já disse, com a arte belíssima do Clint Langley. E o Hugo, ele faz o exorcismo, só que esses demônios eles aparecem fisicamente quando saem do corpo dessas pessoas. Aí cabe ao Slane dar conta do plano físico desses demônios que aparecem. Aí tem um lance com uma mulher que eles vasculham a mente dela e descobrem que é algo que aconteceu no passado, ou será uma premonição, e eles vão tentar salvá-la. Uma edição muito bacana, mais uma vez, do Slane. O Mundo dos Labirintos nesse volume 2 é muito bacana, mas é uma continuação direta do que acontece no volume 1. No caso, o Adam Candyman, ele se torna o Enforcado, que é uma espécie de símbolo salvador dos rebeldes. Lá na realidade dele, ele foi enforcado, só que quando ele acha que está morto, ele desperta numa realidade totalmente diferente da dele, que ele não consegue compreender, que é basicamente o Mundo dos Labirintos. No final da edição número 1, do volume 1, que eu já resenhei aqui no canal, você percebe que ele traiu esses rebeldes que tinham ele como salvador. Ele é jogado num labirinto ali, onde ele vai enfrentar um monstro e armadilhas e os seus próprios demônios interiores, onde ele descobre que crime cometeu para ser enforcado na sua realidade. Então é uma história realmente muito, muito bacana. A arte do Paul Johnson é sensacional, ela tem uma pegada também mais realista, ainda que não seja uma arte digital. Ele coloca muitos detalhes, eu pago pau para a arte desse cara. Então, esse volume 2 aqui, nós temos a continuação direta do que ocorre no volume 1. Nesse volume 3, continuação direta do volume 2, do Mundo dos Labirintos, o Adam Candyman está espiando os seus pecados, vai ajudar os rebeldes, tem o Dom Masku, que é um cara cruel demais, e tudo leva a crer que vai rolar um embate entre esses dois protagonistas, no caso o Encapuzado representando o bem e o Dom Masku representando o mal. Bem interessante essa história de Mundo dos Labirintos. E para finalizar, nós temos Guerreiros ABC com roteiros do Pat Mills e a arte do Clint Langley. Não é exatamente o estilo de história que eu gosto, ainda que ela tenha os seus méritos, os seus bons momentos. O Pat Mills faz um trabalho interessante, colocando esse futuro robótico, onde basicamente os robôs entram em guerra e dominam o planeta, fazem missões inclusive em Marte. Ele coloca referências sobre acontecimentos e guerras que já ocorreram, na nossa realidade, no caso. Então nós temos robôs russos, invasões, missões suicidas e o sentimento desses robôs quando descobrem que na verdade estão sendo usados, como buchas de canhão que vão morrer. Então o Pat Mills ele faz um trabalho assim de referências bem interessante. A arte do Clint Langley é sensacional, combina perfeitamente com esse roteiro, então a arte mais realista e digital. Então esses robôs eles ficam muito bem desenhados nas páginas. Vai ter relatos ali do Mongu, que é um ex-paraquedista, como ele ganhou o seu corpo agora tudo recalchutado. Tem a missão do Joey Pinops, em Volgogrado. Realmente ele tem bons momentos, mas não é exatamente o estilo de história que eu gosto de ler. Aí nós vamos para o volume 3. Guerreiros do ABC é uma continuação direta, tanto do volume 1 como do volume 2, então é uma sequência de histórias, e o Joey, que é o robô, talvez não o protagonista, mas tem um pouquinho de mais foco, vai mostrar a caçada dele para bater de frente com o Icarus, que seria o líder do grupo rival. Tem outros relatos relacionados à guerra. Então esses robôs na verdade são utilizados literalmente como robôs, mas são muito mais representativos com relação às diversas referências que o Pat Mills
faz com guerras que já aconteceram na nossa realidade. A narrativa dele é boa, mas não é o tipo de história que eu gosto de ler. Mas ainda assim é um bom material, um bom passatempo, principalmente por conta da arte do Clint Langley, né, que é linda demais, as cenas de guerra ali envolvendo os robôs. Dá um ar mais realista realmente para essa publicação. Em suma, galera, eu dou uma nota 8 para essa publicação. Ela mantém o nível das histórias de forma geral. O destaque fica basicamente para o Sláine e para o mundo dos labirintos. Então fica a dica para vocês, galera. Se for fazer suas compras, faça pelos links do canal Central HQs. Um abraço para todos. Fui!